Estamos chegando para a nossa atividade pública de hoje. Vamos falar sobre o campo mental e a saúde. Hoje é 30/5/2020. Nossa atividade inicia às 19h30 e vai finalizar por volta de 20 horas. Sintam-se à vontade e podem iniciar seus comentários, as suas participações, até o momento de iniciar a nossa atividade de hoje. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Aline, seja bem-vinda. Silvia, Caroline, Grácia, seja bem-vinda. Boa noite, Vera. Boa noite, Regina. Sara, seja bem-vinda. Boa noite, Rejane. Boa noite, Beth. Boa noite, Mariângela. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Oi, Rejane. Ulisses, boa noite. Vamos então iniciar a nossa atividade. Vamos fazer uma prece aos nossos benfeitores que dirigem e trabalham nesta atividade de exposição da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para que possamos
atingir os objetivos da noite, que é de falar sobre o campo mental e a saúde, que possamos estar bem sintonizados e todos aqueles que aqui estão assistindo possam ser contemplados em todas as suas necessidades morais, espirituais e intelectuais, que são importantes para as conquistas de progresso que precisam fazer para construir todas aquelas virtudes que são bases, que são sustentação para que possamos edificar o homem de bem. É assim, Jesus, que estamos reunidos, envia todos aqueles que podem contribuir com estes nossos propósitos. Iniciamos assim, então, a nossa atividade de hoje. Vamos falar sobre campo mental e a saúde, a importância que é do campo mental e determinante para construirmos saúde. Precisamos sempre entender o que somos, né? Não somos um corpo, somos um espírito com várias estruturas atuando em várias dimensões espirituais. Então, quando entendemos o que somos, podemos então produzir tudo o que é preciso de construções para atingir, não é, todos os objetivos que nos propomos, que é ser homens de bem, espíritos puros. Então, neste slide aqui temos esses vários componentes. Né? Somos um espírito com um corpo mental, temos um perispírito, que é o corpo de manifestação no plano espiritual, e também o organizador do corpo físico. E temos um duplo etérico, que serve de ligação entre esse corpo perispiritual e o corpo físico. Então, o que é o espírito? Lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é o espírito. E eles respondem a Kardec que é o princípio inteligente do universo. Depois tem uma linha A que tem uma outra pergunta, que é qual a natureza íntima do espírito? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então aqui está bem claro, né, que somos o princípio inteligente do universo. E na questão 24, o Kardec vai perguntar: é o espírito sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem a Kardec: a inteligência é um atributo do espírito. Uma e outro, isto é, o espírito e a inteligência, porém se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, mas para os espíritos são exatamente situações diferentes. Depois, o que é o corpo mental? O corpo mental é onde é produzida toda a energia que vai sustentar os corpos fluídicos e físicos. O que é o perispírito? É o corpo estruturador do corpo físico, com várias funções, das quais destacamos a sustentadora e a organizadora. E ele também é instrumento de manifestação do espírito no plano espiritual. E o corpo físico é o instrumento de manifestação no plano físico. Aqui a gente traz alguns conceitos. Existem muitos, mas a gente resolveu selecionar esse do livro Pensamento e Vida
no capítulo 8 ele fala de associação e fala especificamente o Emmanuel, através da psicografia do Chico, sobre o que é o campo mental. Ele vai dizer que a matéria mental é criação da energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partidas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Então, o campo mental está sujeito a todas as leis do universo. Elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente. Obedecendo às mesmas leis da energia e partículas do mundo físico, as ondas e partículas da matéria mental, em graus de excitações variados, se expressam em frequência e cores particulares, dependendo da intensidade e qualidade do pensamento emitido, ou seja, da vibração mental emitida. Logo, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. E mais abaixo ele vai fazer um exemplo, os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, a cata de comida. Principais objetivos dos pombos é comer, mas entre eles há uma variedade enorme de diferença. Uns são mais velhos, outros mais novos, alçam voos maiores, enfim. Ele vai dizer que, da mesma forma, os átomos são agrupados similar a esses pombos, a cata de comida. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, ou seja, ainda sem classificação. Expressa-se automaticamente, envolvendo todos os nossos centros de força sem que nos demos conta. Então, pensamos, logo isso vai ter uma ação nos corpos de manifestação, isto é, o perispírito e o corpo físico, não importa que tipo de pensamento seja. Conforme o conteúdo emocional de que se reveste, esta energia estará impregnada de um elemento químico que pode nos causar bem ou mal. Então, indução, em termos eletrônicos, consiste na transmissão de uma energia eletromagnética entre dois corpos, sem que haja contato entre eles. Então, ao aproximarmos dois corpos, ali vai existir um campo magnético. Este fenômeno ocorre por conjugação de ondas através de um fluxo de energia que é transmitido de um corpo ao outro. No campo mental, o processo é idêntico. Então, quando estamos reunidos em vários lugares próximos então criamos uma indução entre esses pensamentos. Expressando qualquer pensamento em que acreditamos, estamos induzindo os outros a pensarem como nós. A aceitação que os outros fazem das nossas ideias chamamos de sintonia. Então, se eu estou num lugar e recebo um pensamento, e eu aceito esse pensamento e começo a dar vazão a ele, já houve ali uma sintonia. A simples leitura de uma página de jornal, uma conversação rotineira, a contemplação de um quadro, uma visita a familiares, o interesse por um espetáculo artístico ou programa de televisão, um simples conselho são todos agentes de indução, que nos compromete psiquicamente com as mentes sintonizadas nos mesmos assuntos. Persistir nas ideias fixas, em comportamentos obsessivos ou tensões emocionais deliberadamente violentas, nos escraviza a um ambiente psiquicamente infeliz, com imagens que nós forjamos e que nos mantém num circuito de reflexos condicionais viciosos.
Então, né, temos que entender que se nós existe assim, a indução, mas a sintonia nós decidimos o que queremos para nós, né? A pineal é uma estrutura sensorial que capta um impulso magnético, levando a informação ao cérebro, gerando efeitos conforme o teor da informação, angústia e harmonia. Cortando a pineal, são encontradas formações de cristais de apatita envolvidos no processo de captação da onda magnética, né? Então aqui, né, o instrumento que faz essa conexão, que dá a sintonia e que dá a indução, é a pineal, né? Até aqui vimos conceitos. A partir de agora vamos fazer um estudo de um caso do livro de doença sendo superada por ações e pensamentos nobres e elevados. Lá no capítulo 8 do livro do Mundo Maior, nós temos um estudo de um caso de epilepsia que já começa a ser contornado pelas ações que esse espírito encarnado começa a ter diante das posições que ele vai adotando no seu campo mental. Vamos falar sobre isso agora. O Calderaro é o instrutor do André Luiz nesse livro, né? E ele então vai fazer a seguinte o André Luiz vai fazer a seguinte narrativa. Então, nos slides que estão por vir, alguns são relatos e diálogos entre o Calderaro e o André Luiz, e também comentários sobre como é o campo mental e como ele impacta no processo de doença nos nossos corpos fluídicos e físicos. Então aqui, o André Luiz narrando: Calderaro e eu penetramos casa onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos aos desequilíbrios da alma. E aí ele vai comentar um pouquinho mais. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida, isto é, o espírito que está encarnado com esses desequilíbrios da alma já está conseguindo superar em quase toda a sua totalidade. E aí ele comenta mais abaixo com o André Luiz, o Calderaro comenta com o André Luiz o seguinte: há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes, e a sua situação é de triunfo integral, nos resgates e nas provações que ele está agora como encarnado, né? Dócil à nossa influência, então muito receptivo, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Olha só, encontrou na prece, isto é, na prática dessa atividade espiritual, o suprimento de energia que vem lá do campo mental. Então o seu campo mental está de uma forma harmônica e contemplando todas as necessidades de que ele precisa. Ele ainda faz o seguinte comentário: a paz regressou ao tabernáculo orgânico entenda-se como as estruturas mais íntimas dos corpos orgânicos, mas perceberam ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides. As ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intricado emaranhado túnel de sombras e que regressam em definitivo ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. O que está nesse slide aqui presente, né? O campo mental, né, começa a produzir uma energia equilibradora, reconfortante e de vibração plena, dando o completo equilíbrio entre o corpo perispiritual e o corpo físico. Ao entrar nessa residência,
eles vão então encontrar os familiares numa atividade do Evangelho no Lar. E o comentário do André Luiz é o seguinte: encantadora cena de piedade doméstica, demonstração de afeto pelas coisas religiosas. E ele vai dizer que os três estão imersos em divinas vibrações de prece e está presente uma quantidade enorme de benfeitores espirituais que ali estão também buscando fluidos para assistirem outros encarnados, né, da mesma bairro, da mesma cidade, que estão necessitados e que está sendo produzido nessa atividade. E aí o pai do Marcelo, que é o nosso instrumento de estudo, que é ele que tem os ataques epileptoides, né, a epilepsia, após o Evangelho no Lar, faz a seguinte pergunta a Marcelo: tem voltado os ataques noturnos? Porque ocorria com maior frequência à noite, quando ele, fora do corpo físico, então tinha a presença muito mais forte dos seus desafetos. E ele responde: não, a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas. O que são verdades divinas? O conhecimento da presença do Criador em todos os momentos, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas. Então ele é um trabalhador de uma atividade, de uma casa espírita. Nas suas atividades ele absorve conhecimentos e coloca em prática nas suas vidas. Sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, isto é, vivendo muito mais a parte material, distraído na minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Então, quando ele não dava atenção para essa parte espiritual, ficava, muito mais desequilibrado. Fala ainda: nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. E prosseguiu: felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo nessas atividades e nessa prática, que é a tarefa espiritual, reconheço que os passes são mais edificantes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Então, o comentário do encarnado é que quando ele ocupa o campo mental com a sintonia com o Criador e exercitando os conhecimentos que já adquiriu, vai então fazendo as conquistas que precisa e a saúde vai aparecendo de uma forma avassaladora. Aqui o Calderaro vai então descrever como é o perfil desse espírito encarnado. Ele vai dizer que após o desencarne, os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram um longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, serviciando-lhe, aplicando maus tratos à organização perispiritual. Após longos anos, recebe o auxílio. A ansiada libertação demorou muitíssimo. E ele vai fazer um seguinte comentário: porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Então, depois de assistido por sábio orientador, ele então vai encarnar. E na encarnação, a paciência,
a serenidade são qualidades receptivas, favorecendo o concurso e a terapêutica que é preciso para a construção da saúde. Então, a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Observa o campo orgânico examinando particularmente o cérebro. Então, o que acontece? Quando o Marcelo, então, ao dormir, se vê no plano espiritual, os ataques não são mais, não estão mais presentes, mas a simples onda, né, como a gente falou ali da indução, né, logo no início, tendo duas pessoas perto, e então já se criou um campo de indução, mas a sintonia se dá se a pessoa aceita a ideia. Então, a simples aproximação dos inimigos de outra época alteram as condições mentais do campo orgânico. E aí ele vai pedir para examinar, né? O Marcelo, então, está dormindo. E dois desencarnados, que são desafetos e algozes dele, estão próximos. E ele, então, né, sintoniza porque ele já conhece aquela vibração, né, já tem registrado lá no seu campo mental essa passagem por essas etapas, então ele identifica logo, então começa a desorganização no campo mental. E aí ele vai descrever, não é, como está se dando esse desequilíbrio. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental. Então, o campo mental dele estava enviando para o encéfalo as energias que ele precisava para a organização. Mas como ele estava num processo de desequilíbrio, o campo mental começa a se desequilibrar e vai repercutir no cérebro. Então ele fala, raios de luz mental bombardeavam a colmeia das células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados e inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio. E aí ele vai falar, o destrambelhamento, a tensão muscular determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico, as zonas motoras, e aí então apareciam as convulsões, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem e a disciplina. A ordem e a disciplina vem lá do perispírito. O perispírito, uma das funções é organizadora e sustentadora. Então, a ordem de organização, a disciplina, o autodomínio, cedendo perda de energia. E aí ele vai fazer um comentário de como estava o encarnado. Marcelo contorcia-se de angústia, o corpo, o físico aparece nisso. O Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que confrangiam a alma. Olhem só, né, a realidade que é a convulsão, né? As estruturas orgânicas que recebem do perispírito, como elas devem se comportar, as células, como elas devem se comportar. Aliás, o André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos que as células, o melhor conceito de célula é animálculos infinitesimais domesticados, né? Porque eles recebem ordem do perispírito e então a célula dos órgãos, elas sabem de quem ela tem que se aproximar para gerar o tecido. Tudo esses comandos vêm de uma função do perispírito que é a organizadora. Ele vai falar o Calderaro vai fazer um comentário com o André Luiz. Lembra-te
dos reflexos condicionados de Pavlov, né? A experiência do Pavlov é a seguinte: ele fazia com cachorros, então ao dar o alimento ele emitia um som e após dava o alimento, né? E ele faz isso por longo tempo, depois ele só emitia o som e percebia que o cachorro então estava condicionado a receber o alimento daquela forma. Então ali o Calderaro está fazendo, lembra-se, esse comentário, né, está fazendo essa analogia dos reflexos condicionados de Pavlov, e o André responde: como não? Recordava-me sim, da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Então aqui ele está falando da mesma forma, né, que esses reflexos condicionados de Pavlov existiam com os animais, com o encarnado, com o desencarnado e o encarnado também. Então, como o Marcelo, que é o objeto deste estudo, o encarnado, ele recebe verdadeiras torturas quando desencarna, os seus centros perispirituais, os centros de força, ficaram enfermos. O organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do corpo físico. E como ele, então, ali, ele vai, ao se aproximar dos velhos desafetos, ele ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, bem nesta semelhança com os reflexos condicionados de Pavlov, né? Como a gente falou lá do conceito no início dessa exposição, né, sobre campo mental, é de lá que partem todas as energias para o campo, para os corpos perispirituais e físicos. E a gente falou da indução e sintonia. Então, assim, como isso já existia e ele reconhece essa vibração, né, dos seus desafetos, aquilo causa um desconforto e uma desorganização no seu campo mental, que vai impactar no corpo fluídico e no corpo físico. Então, aqui, ele vai fazer o seguinte comentário, o Calderaro, posteriormente, para estudo do André Luiz, depois que é feita a assistência, né, a esse irmão em convulsão, nesse ataque à epilepsia. Ele vai dizer o seguinte: ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada, olha só, a mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Então significa que os corpos fluídicos e físicos perdem contato total e fica uma desarmonia grandiosa no corpo fluídico e no corpo físico, resultando então na epilepsia. E ele vai dizer, né, logo a seguir, que temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas. Então, aí aparece a presença forte, não é, de todas os nossos desequilíbrios. E ele vai falar da diabetes. Eu recomendo lerem esse livro, No Mundo Maior, especialmente esse capítulo 8 aí, no Santuário da Alma, que ele vai falar de diabetes, ele vai falar de problemas cardíacos, né? Ele vai falar de várias doenças que, ora, eu não consegui aqui fazer uma relação, porque tomaria muito tempo. Então ele faz comentários específicos sobre isso. Estamos chegando ao fim da nossa atividade. O departamento, vou fazer aqui uma chamada. O departamento doutrinário desta sociedade irá fazer um estudo depois da pandemia sobre o campo mental.
Eu pedi aos dirigentes desse departamento para pegar alguns conteúdos, já que essa pesquisa já está praticamente pronta, para essa exposição. Nós vamos fazer esse trabalho, né, depois que a pandemia passar, e ele está voltado para trabalhadores espíritas. Todos que estão aqui assistindo, após essa pandemia, entrem em contato com a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade para ver quando vai ser iniciado esse curso. Queremos agradecer a presença de todos. Pedimos a todos que agora pensem em Jesus, vamos nos unir num só pensamento. Qual o melhor pensamento do que a imagem do Mestre? Se pensarmos todos na imagem do Mestre, estamos unidos num único pensamento. E então vamos fazer uma rogativa aos nossos irmãos suicidas, passando por grandes dificuldades e grandes provações no planeta, irmãos nossos, muitos desconhecedores da lei, outros por não terem a força necessária para superar suas provas, ainda em construções, que possam eles receber fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da memória para lembrar dos conteúdos, dos conhecimentos e fazer as aplicações próprias para as construções que são importantes, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Que possamos ficar receptivos e construir esta atmosfera para poder que os nossos benfeitores espirituais levem a todos aqueles nossos irmãos suicidas passando por estas provações. Acolhe, Senhor, esses nossos irmãos, ajuda-os a ter a força necessária para superar estas provas e construir novas oportunidades de progresso no planeta. Concluímos assim então a nossa irradiação. Vamos então para o passe espiritual. Rogar aos trabalhadores do passe desta sociedade espírita e de todas aquelas outras sociedades que estão sintonizadas com este nosso trabalho, para atender todos aqueles que aqui estão assistindo, que estão sintonizados, encarnados e os desencarnados, para que possam repor as suas energias, o seu campo mental, e trabalhar então na construção de uma atmosfera melhor para que o plano de regeneração se consolide rapidamente. Cuida para que os nossos líderes e governantes sejam exemplos de amor e de paz, que todos aqueles nossos irmãos que estão passando por grandes provações possam receber essa atmosfera, principalmente aqueles que habitam penitenciárias, hospitais, casas de saúde, orfanatos, asilos, albergues, naqueles vales escuros e profundos da crosta terrestre, para aqueles que estão imantados nos penhascos, para os embrutecidos no ódio e na raiva, para os drogaditos, para os abortados, para aqueles que cometeram o ato abortivo, para aqueles que já planejam o aborto. Também para aqueles com a mente ocupada na culpa, com aqueles com a mente totalmente vazia, para aqueles que já perderam a forma, para aqueles já enterrados na crosta terrestre.
para aqueles nossos indigentes da alma, do corpo físico e de todos os tipos de indigência, para os órfãos de todos os tipos de orfandade. E também pelos nossos perseguidos, pelos nossos perseguidores. Finalizamos assim a nossa atividade de hoje, agradecendo a presença de todos e que todos possam ter uma semana de muita paz e de muito amor.